Bom dia, alunos do nono ano. Hoje nós vamos tratar a semana 12 e dentro dessa semana 12 nós vamos tratar o pensamento e cultura no século XIX. Nós vamos tratar do darwinismo social e do racismo. O darwinismo, né, é aquela história lá do Charles Darwin, da evolução da sociedade, de que a sociedade se adapta a tudo que acontece na vida dela, é todo esse processo. Né, a teoria da evolução, né, que a gente aprende lá no 6º ano, de que o homem passa por várias etapas. Só que aqui a gente não vai tratar de homem separadamente, a gente vai tratar de uma sociedade. Né? Acredita-se, né, que a existência da sociedade faz com que algumas sejam superiores a outras. Isso não existe, a gente sabe. Mas na cabeça de algumas sociedades, né, isso acontece. Até tá aí, ó. Darwinismo social acredita na premissa da existência de sociedades superiores às outras. Nessa condição, as sociedades que se sobressaem física e intelectualmente devem e acabam por se tornar as governantes. Por outro lado, as outras menos aptas, que são as mais pobres, chamadas terceiro mundo, deixariam de existir, porque não eram capazes de acompanhar a linha evolutiva da sociedade. Ou deixam de existir, ou passam a depender praticamente tudo desses outros países que seriam governantes. Né? Outra coisa importante que fala aqui, que essa teoria difundiu o propósito de que a luta pela vida somente as nações e as raças mais fortes e capazes sobreviveriam, que é justamente o processo da adaptação, que só o mais forte sobrevive, que o mais fraco não. Né? A história conta isso. Mas a gente sabe que o mais fraco ele pode lutar e pode conseguir. Né? Só que é muito complicado isso. Né? A gente vê a dependência de países tão pobres, né, principalmente na África, na Ásia, aqui dentro da América, e como outros países que se acham grandes, né, que dominam o mundo, que se acham todo-poderoso, como Estados Unidos, como Inglaterra, e outros, principalmente dentro da Europa. Aqui fala assim, ó, o darwinismo social afirma o processo de dominação política e econômica e legitimação das potências emergentes, o chamado neocolonialismo, que é o novo colonialismo, que é o que nós vamos começar a estudar, né, aqui dentro do processo. Isso aí é a conquista de povos, a conquista de sociedades. Né? E eles falam que isso vai beneficiar o povo conquistado. Civilizar. O país mais rico, quando ele domina um país mais pobre, ele fala que ele vai civilizar aquele país. E, a partir daí, esse país mais humilde, mais pobre, ele começa a ficar com grandes características do país mais rico. Aí, aqui no final, eu pus um negócio bem legal. Hoje sabemos que o evolucionismo social e o darwinismo social não possuem nenhum fundamento ou legalidade científica, mas no contexto histórico do século XIX foram ativamente utilizados para legalizar o imperialismo, quer dizer, o poder do rico sobre o pobre, ou seja, a subordinação, o domínio e a exploração de continentes inteiros. E dentro dessa história, a gente fala também sobre o racismo, né? Que aí fala que a teoria que consiste a sociedade em raça superior e raça inferior é a chamada superioridade racial. O darwinismo social, que tem também como base ideias nacionalistas, consiste em um pensamento preconceituoso e racista. Né? E dentro desses ideais aí de justificar esse racismo, esse preconceito, existem várias políticas pelo mundo. Né? Nós vamos falar algumas aqui. Primeira política antissemitista, que foi tratada muito até na época da Segunda Guerra Mundial por Hitler, que foi a perseguição aos judeus, né? Que causou a morte de muitos judeus através do chamado Holocausto. Outro que a gente tem aí de importância também é o apartheid. O apartheid ele vai acontecer na África do Sul,
que é uma briga, né? Vamos falar assim, uma revolta de brancos contra negros. É uma divisão de um país com brancos e negros, que até hoje existe, muito pouco, mas o apartheid acabou com a entrada no poder de Nelson Mandela. Tá? Ele melhorou a situação. E as leis de segregação racial no sul dos Estados Unidos da América, né, que existe até hoje, que a gente sabe quantas pessoas aí estão morrendo por policiais, e aí é branco matando negro, e existe. Então, essas leis de segregação, elas existem, mas a maioria não são cumpridas. Aí eu coloquei a tentativa de legitimar a crença de um homem branco é superior a todo o restante da humanidade. Serviu de justificativa para o imperialismo, que foi uma política de dominação territorial, econômica e cultural de algumas nações, que se diziam superiores sobre as nações inferiores, leva ao que chamamos de racismo científico. E eu coloquei a diferença entre preconceito, racismo e discriminação. A partir dessa ideia aí, que eu acho que põe vocês para pensar muito, porque muita coisa que a gente falou aí existe até hoje, né? Que é o racismo é por cor de pele, por tipo de cabelo, aqui ó, tamanho de lábio, diferença cultural, diferença de religião, né, costume e outras coisas aí para frente, eles mudam a nossa sociedade, faz com que a gente entre em guerra, né? E isso não deve acontecer, porque não existe ninguém melhor do que ninguém. Todo mundo é igual, né? Então, leiam aí, se quiser, procurem material de referência, que é muito legal, é muito bom falar sobre isso, e respondam as questões. Até a próxima.